Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma das figuras mais complexas e perturbadoras do cinema, Travis Bickle. E olha, isso aqui não é só uma crítica de filme não. O que a gente tem é um verdadeiro diagnóstico, um exame clínico da doença espiritual que consome ele por dentro. Essa frase dele é o nosso ponto de partida. Mas o que são exatamente essas ideias ruins? E de onde é que elas vêm? Para entender isso, vamos seguir um mapa bem definido, que mostra cada estágio da deterioração psicológica dele. O que a gente vai fazer é traçar a jornada de uma alma direto para o abismo. O ponto principal aqui não é só chamar o Travis de louco. É entender que ele sofre de uma série de doenças do espírito, e cada uma delas tem um nome e uma causa. E o mais curioso é que a doença do Travis não começa nele, começa no mundo ao redor. Seção 1. Um mundo sem significado. O ambiente, nesse caso, é o verdadeiro problema. Essa primeira doença, a do ambiente, se chama acatolia. É como se fosse a doença da civilização moderna. Um mundo de fogo frio, sabe? Cheio de técnica, de informação piscando na nossa cara, mas completamente vazio de um propósito, de uma verdade que conecte tudo. E a Nova York do filme é a manifestação perfeita dessa doença. As luzes de neon que nunca apagam, o trânsito que não vai para lugar nenhum, o barulho da TV o tempo todo e aqueles slogans políticos que não dizem nada. É uma sobrecarga de estímulos sem nenhuma substância, sem alma. Bom, e num ambiente doente assim, o que surge? Um homem doente. E isso nos leva direto para a seção 2, o homem vazio. É aqui que a doença começa a tomar forma. A doença pessoal do Travis é a catolita. É aquela sensação dolorosa de que falta alguma coisa fundamental na vida, mas sem ter a menor ideia do que seja. Isso gera uma agitação cega, sabe? Uma inquietação sem rumo. É o vazio interior na sua forma mais pura. E os sintomas disso a gente vê claramente no comportamento dele. A insônia crônica, o fato de ele dirigir sem destino, o diário todo fragmentado e até a ida aos cinemas pornô, numa tentativa desesperada de sentir alguma coisa. Cada uma dessas ações é um grito desse vazio que ele tem por dentro. A gente pode pensar nele como uma versão moderna daquela história do filho pródigo. Só que tem uma diferença trágica. Para o Travis, não existe uma casa do pai para onde voltar. O mundo que ele deixou para trás é tão oco quanto o mundo em que ele está agora. Não há refúgio. Diante desse abismo, ele busca uma cura desesperada. E é essa tentativa que nos leva para a seção 3, a salvação impossível. E essa tentativa de cura também tem um nome, todetita. É a doença da idealização. É o que acontece quando alguém tenta preencher a falta de um sentido geral, projetando toda a esperança, toda a pureza em uma única pessoa. É uma aposta de tudo ou nada. Para o Travis, essa pessoa é a Betsy. Só que ele não a enxerga como uma mulher real, com suas próprias complexidades. Para ele, ela é simplesmente um anjo, um símbolo de salvação que pode resgatá-lo da sujeira que ele vê em todo lugar. E aqui a gente vê o choque inevitável. A fantasia do Travis de um lado, a realidade do outro. Ele a vê como pureza, mas ela é uma pessoa. Ele acha que a conexão deles vai salvá-lo, mas as atitudes dele a afastam. A tentativa de trazê-la para o mundo dele, um cinema pornô, repele ela completamente. Essa cura já estava fadada ao fracasso desde o início. Quando essa esperança de salvação desmorona, a doença do Travis entra numa nova fase, uma fase muito mais perigosa. Seção 4. A cura através da violência. O diagnóstico muda de novo, agora para oretita, a doença da impaciência. É o que acontece quando não se consegue encontrar um sentido, e em vez disso, a pessoa decide impor um sentido ao mundo. É a doença dos grandes impacientes, que decidem se tornar a mudança pela força. A descida do Travis para a violência não é um surto aleatório, é um ritual metódico. Primeiro, ele adquire o arsenal, depois treina o corpo. Em seguida, cria uma nova identidade com o moicano. E, por fim, ensaia o confronto na cena do espelho, construindo uma realidade que o valida. Tá falando comigo? Aquilo não é um diálogo, é o clímax da autocriação dele. Na ausência de um inimigo real, ele fabrica um. Ele se torna o protagonista e o antagonista da própria história para finalmente ter um propósito claro. E isso nos leva ao final irônico do filme, um final que muita gente não entende. Seção 5. A triste vitória. E aqui a gente tem um resumo de toda essa jornada. Começa com a acatolia, a doença do ambiente. Isso leva à catolita, a falta de sentido no Travis. Ele tenta a cura com a todetita, a idealização,
e quando isso falha, ele explode em horetita, impondo um sentido pela violência. É uma progressão clínica bem clara. Isso nos leva a um conceito fundamental, a tristeza depois da vitória. Ele finalmente agiu, ele se tornou alguém. Mas, e agora? O mundo o celebra como um herói. A mídia, os pais da garota que ele salvou, mas por dentro nada mudou. A vitória foi oca. O ato violento não o curou. Pelo contrário, apenas confirmou para a sociedade e para ele mesmo que a violência é uma solução válida, aprisionando-o ainda mais em sua doença. E aquele olhar final no espelho retrovisor, aquilo não é um final feliz de jeito nenhum. É o sintoma de uma condição crônica. A doença não foi curada, ela está apenas adormecida, latente, esperando o próximo gatilho. A agitação ainda vive dentro dele. Isso nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. A violência do Travis foi o ápice da doença dele? Ou, naquele mundo doente e vazio, foi a única cura possível para ele? A única maneira de finalmente se sentir real? Fica a reflexão.